Quando Razor chegou à escola da sua filha Vá naquela manhã, esperava vê-la sorrir. Em vez disso, encontrou-a encolhida contra uma parede de tijolos numa nevasca, com os lábios azuis, o corpo a tremer, com 8 anos de idade, e deixada a congelar enquanto as aulas continuavam lá dentro. O que ele descobriu a seguir iria desencadear uma tempestade que trouxe 300 Hells Angels rugindo para uma pacata cidade suburbana. A professora substituta achou que poderia quebrar uma menina por ela ser inteligente demais. Ela não tinha ideia de quem era o pai daquela menina. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos de onde está a assistir nos comentários. Aproveite a história. A tempestade foi mais forte do que o serviço meteorológico havia previsto. Às 6h30 daquela manhã, as estradas já estavam cobertas por 7,5 de neve fresca, e o vento cortava a escuridão como lâminas congeladas. A maioria das pessoas ficou em casa. As escolas anunciaram o encerramento. As empresas adiaram a abertura. Mas Razor não era como a maioria das pessoas. Ele tinha uma promessa a cumprir, e o tempo nunca o tinha impedido antes. A sua filha Ivy tinha deixado o seu projeto de ciências em casa. Não era um projeto qualquer, era aquele que ela tinha passado 3 semanas a construir do zero. Um modelo funcional do sistema solar com planetas pintados à mão e luzes LED que ela mesma havia instalado. Ela tinha 8 anos e conseguia explicar a atração gravitacional melhor do que a maioria dos alunos do ensino médio. Razor a observava debruçada sobre o projeto todas as noites após o jantar, com a língua entre os dentes em concentração, os pequenos dedos firmes enquanto soldava conexões e misturava cores de tinta até que combinassem com as fotografias da NASA. Ela mal dormiu na noite anterior, muito animada para apresentá-lo à turma. Quando ele a deixou na escola naquela manhã, ela estava a meio do corredor quando parou, congelada, e voltou com pânico nos olhos. O projeto ainda estava sobre a mesa da cozinha. Razor viu o rosto dela desmoronar, viu-a lutar contra as lágrimas e tomou uma decisão instantânea. Ele iria buscá-lo. Ele iria levá-lo para ela. Ela não iria enfrentar aquela sala de aula de mãos vazias. Não depois de tudo o que ela tinha investido nisso. Então, enquanto a tempestade se intensificava e o mundo parava, Razor ligou a sua motocicleta. O motor da Harley rugiu na manhã gelada, um som que sempre significou liberdade, poder, controle. Ele amarrou cuidadosamente o sistema solar de Eve na parte de trás, envolto em lona impermeável, preso com cordas elásticas que verificou 3 vezes. A jaqueta de couro não era suficiente para aquele tempo, mas era o que ele tinha. O frio não importava. Entregar isto a Ivy era importante. A viagem pela cidade foi brutal. A neve caía horizontalmente, picando qualquer pele exposta, transformando o mundo num túnel branco sem profundidade, sem distância, sem pontos de referência. Os pneus da Harley lutavam por tração em estradas que ainda não tinham sido limpas. Outros veículos estavam abandonados na berma, os seus condutores tinham desistido. Mas Razor inclinou-se contra o vento e continuou. As suas mãos estavam dormentes dentro das luvas. O gelo se formava na sua barba, mas ele continuava vendo o rosto de Ivy. Aquele momento de alegria que ela teria quando ele entrasse na escola e lhe entregasse o projeto que ela pensava ter perdido. Aquele sorriso que fazia tudo o mais desaparecer. Ele imaginou entrando pela porta da frente, coberta de neve e gelo, provavelmente parecendo algo saído de um filme de apocalipse invernal. Os funcionários do escritório provavelmente lançariam olhares preocupados. Faziam sempre isso quando ele aparecia com as suas cores. Mas a Ivy ouviria as suas botas no corredor. Ela viria a correr, e quando visse o que ele trazia, quando percebesse que ele tinha atravessado uma nevasca só para salvar a sua apresentação, ela abraçá-lo-ia e tudo valeria a pena. Cada quilômetro congelado, cada momento a lutar contra a tempestade. Valeu a pena ser o pai que apareceu, que cumpriu as promessas, que garantiu que a sua filhinha nunca tivesse de se sentir como se tivesse falhado. A escola ficava a apenas 6 quilômetros da casa deles, mas ele levou quase 20 minutos para chegar lá. 20 minutos lutando contra o vento e o gelo, e com visibilidade quase nula. 20 minutos tentando manter a Harley em pé, para continuar a andar, para chegar onde precisava estar.
E quando finalmente entrou no estacionamento da escola, quando o prédio emergiu da neve como uma fortaleza, Razor sentiu aquela familiar onda de realização. Ele tinha conseguido. Eve receberia o seu projeto. O dia estava salvo. Ele entrou no pátio, o pequeno espaço ao ar livre entre o prédio principal e o ginásio, onde os pais às vezes esperavam durante a saída das aulas. O motor roncou, ecoando nas paredes de tijolos, anunciando a sua chegada. Razor desligou o motor e começou a desembalar o sistema solar, verificando se nada se tinha deslocado durante a viagem, se todo o trabalho cuidadoso de Eve tinha sobrevivido à viagem. Ele já estava a planear a sua saída. Ele iria entregá-lo a ela, talvez bagunçar o cabelo dela, deixá-la voltar para a aula sem muita perturbação. Rápido e limpo, missão pai-filha cumprida. Mas então ele ouviu algo acima do vento. Algo que não pertencia ali. Um som que fez o seu sangue parar de correr nas veias. Pequeno, rítmico, desesperado, dentes a bater. Não de frio, de algo além do frio, de um corpo a desligar-se. E vinha de algum lugar próximo. Muito próximo. Razor ergueu a cabeça rapidamente, o sistema solar esquecido nas suas mãos. Os seus olhos vasculharam o pátio, procurando através da neve rodopiante a origem daquele som. E então ele a viu. Uma pequena figura encostada na parede de tijolos perto da entrada lateral, encolhida sobre si mesma, tremendo tão violentamente que ele podia ver a 6 metros de distância. Cabelo escuro colado à cabeça com neve, pele que parecia cinzenta, mesmo na tempestade branca, e uma mochila rosa que ele lhe comprara há 3 meses para o seu aniversário. O sistema solar caiu no chão. Razor estava a correr antes mesmo de decidir conscientemente se mover. E naquele momento, tudo mudou. A distância entre Razor e a sua filha era inferior a 9 metros, mas parecia quilômetros. As suas botas batiam contra o betão coberto de neve. Cada passo era uma eternidade. A sua mente recusava-se a aceitar o que os seus olhos lhe diziam. Esta não podia ser a Eve. A sua Eve, a menina que ele tinha deixado há 90 minutos, quente e segura, a entrar por aquelas portas da frente num edifício concebido para proteger crianças. Mas era ela. A mochila rosa com os remendos de constelações que ela insistiu em costurar sozinha. As luvas roxas que a avó dela tricotou. O pequeno corpo que ele reconheceria em qualquer lugar, agora reduzido a algo frágil e quebrado contra aquela parede de tijolos. O tempo fez algo estranho naqueles segundos. Tudo desacelerou, tornou-se hiperfocado, os detalhes gravando-se na memória de Razor com uma clareza brutal. A maneira como os braços dela estavam enrolados nos joelhos, tentando conservar o calor que já não existia. Os tremores que sacudiam todo o seu corpo em ondas, violentos e incontroláveis. Os seus músculos contraíam-se com tanta força que ele conseguia ver mesmo através do casaco de inverno. Os seus lábios, meu Deus, os seus lábios estavam azuis. Não o azul pálido de alguém que ficou ao ar livre por muito tempo. O azul escuro profundo da privação de oxigênio, de um corpo a perder a luta. Quando ele chegou até ela, quando se ajoelhou ao lado dela, o som que saiu do seu peito não foram palavras. Era algo primitivo. Terror, raiva e descrença, tudo comprimido num único ruído que se perdeu no vento. As suas mãos encontraram os ombros dela e o frio que irradiava do pequeno corpo dela atingiu-o como um golpe físico. Ela estava congelada, realmente congelada. O casaco que ela usava, grosso e isolante, não significava nada. O frio tinha atravessado o casaco e penetrado nela, enraizando-se no seu âmago. Os olhos de Ivy abriram-se, mas apenas ligeiramente. O reconhecimento estava lá. Ela reconhecia o pai, mas tudo o resto era confusão e exaustão. Os dentes dela batiam com tanta força que o som abafava tudo o resto. Clique, 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 rápido, incontrolável. Ela tentou falar, tentou formar palavras, mas a boca não cooperava. Apenas sons quebrados saíam, fragmentos de sílabas que se dissolviam antes de se tornarem linguagem. Ela estendeu as mãos para ele que mal conseguiam se mover. Dedos que pareciam serosos e pálidos, mesmo dentro das luvas. Razor arrancou a sua jaqueta de couro sem pensar. O frio atingiu-o imediatamente, cortando a sua camisa, mas ele não se importou. Não sentiu nada. Envolveu Eve com a jaqueta, puxando-a contra o seu peito, tentando transferir cada grama do seu calor corporal para ela. Ela era tão pequena. Ela sempre fora assim tão pequena.
Ele podia sentir o coração dela ao bater aceleradamente sob as suas mãos. Muito rápido, em pânico. O corpo dela travava uma batalha que não sabia como vencer. Os tremores intensificaram-se quando ele a tocou, como se o calor dele tivesse chocado o sistema dela, fazendo-a reconhecer o quanto estava realmente fria. Ele precisava levá-la para dentro, precisava aquecê-la, precisava entender o que tinha acontecido, como isso era possível, porque a sua filha estava lá fora numa nevasca enquanto a escola estava em funcionamento. Mas naquele momento, segurando o corpo trêmulo dela contra o seu, a mente de Razor não conseguia processar nada além da crise imediata. A sua filha estava em hipotermia. A sua filha estava em perigo. A sua filha precisava dele, e ele quase tinha chegado tarde demais. Ele a pegou no colo, um braço sob os joelhos dela, o outro apoiando as costas, e a cabeça de Eve repousou contra o ombro dele. Ela não pesava nada. Parecia que poderia quebrar se ele a segurasse da maneira errada. Os dentes continuavam a bater. Aquele som horrível significava que o corpo dela ainda estava a tentar aquecer-se, ainda estava a lutar. Se os tremores parassem, ele sabia que um instinto profundo lhe dizia que seria pior. Muito pior. Isso significaria que o corpo dela estava a desistir. A entrada lateral estava trancada. Claro que estava trancada. Razor deu um pontapé, depois outro, deixando marcas na metal. E algures lá dentro, um alarme começou a tocar. Ótimo! Deixem-nos vir! Deixem-nos vir! Que vissem o que ele tinha encontrado no pátio deles. Ele dirigiu-se à entrada principal, empurrando as portas duplas com Ivy agarrada nele, a sua jaqueta de couro ofuscando o corpo pequeno dela, e o calor do prédio atingiu os dois como uma parede. O contraste era obsceno. Lá dentro tudo estava normal. Luzes fluorescentes zumbiam no teto. Quadros de avisos exibiam trabalhos artísticos dos alunos. O som fraco da voz de um professor vinha de uma sala de aula próxima, explicando algo sobre tabuadas de multiplicação. O cheiro da comida da cantina a ser preparada para o almoço. A vida continuava como de costume, enquanto uma criança congelava até a morte a 10 metros de distância. Uma professora saiu de uma sala de aula, viu Razor parado ali, pingando neve derretida, viu o embrulho nos seus braços e seu rosto ficou pálido. Ela começou a caminhar em direção a eles, abrindo a boca para fazer perguntas, mas a expressão de Razor a parou. Ele ainda não tinha palavras. Não conseguia formar frases devido ao rugido da adrenalina e do terror que ainda inundavam o seu sistema. Apenas abraçou Eve com mais força, sentiu-a continuar a tremer e teve um único pensamento que definiria tudo o que viria a seguir. Alguém fez isto a ela. Alguém a colocou lá fora, e ele ainda não tinha ideia de que não se tratava de um acidente. A enfermaria da escola tornou-se o epicentro em poucos minutos. Os funcionários saíram das salas de aula e dos escritórios administrativos. Os seus rostos passaram de confusão para horror à medida que processavam o que estavam a ver. Razor deitou Ivy na mesa de exame e a enfermeira, uma mulher chamada Patrícia, que trabalhava na escola há 15 anos, imediatamente começou a tirar as roupas molhadas de Ivy. O casaco, as luvas, as calças de neve. Tudo estava encharcado, colado à pele de Ivy, piorando a hipotermia a cada segundo que permanecia assim. Cobertores de emergência apareceram, do tipo metálico e enrugado, projetados para reter o calor corporal. Patrícia envolveu Ivy em 3 deles, colocando-os cuidadosamente, com as mãos firmes, apesar do choque em seus olhos. Ela verificou o pulso de Ivy, sua temperatura, iluminando seus olhos para verificar as pupilas. A leitura do termômetro fez Patrícia apertar os dentes. 33,6, digo, perigosamente baixa, hipotermia moderada, beirando a grave. Mais 10 minutos ao ar livre e estariam a enfrentar danos nos órgãos. Mais 20 e Ivy poderia não ter sobrevivido. O diretor, Sr. Davis, estava parado na porta, parecendo um homem a ver a sua carreira desmoronar em tempo real. A sua boca abria e fechava, procurando palavras, explicações, qualquer coisa que pudesse dar sentido à situação. Atrás dele, outros professores sussurravam com urgência, as suas vozes revelando fragmentos de descrença. Quanto tempo ela ficou lá fora? Quem estava a supervisionar? Onde estava a professora dela? As perguntas se multiplicavam, mas ninguém tinha respostas. Razor estava ao lado da mesa de exame, com a mão na testa de Ivy,
sentindo o frio anormal da pele dela através dos cobertores. Os tremores dela tinham se intensificado com o calor, o que Patrícia disse ser, na verdade, um bom sinal. O corpo dela reconhecia que precisava de lutar. Mas, ao ver a filha tremer incontrolavelmente, o rosto pequeno ainda pálido, os lábios a passarem lentamente de azul para um roxo-rosa doentio, Razor sentiu algo perigoso a solidificar-se no peito. Não era a raiva explosiva que sentira lá fora, mas algo mais frio, mais controlado, mais permanente. Virou-se para o Sr. Davis e, quando falou, a sua voz soou como cascalho a raspar o betão. 3 palavras que cortaram toda a conversa nervosa. Onde estavam vocês? O diretor recuou. Começou a responder com linguagem administrativa, com frases cuidadosamente construídas para desviar a responsabilidade. Mas a expressão de Razor impediu-o. Não era uma pergunta à procura de desculpas. Era uma acusação, uma exigência, uma linha traçada na areia. Onde estavam todos vocês? Continuou Razor, com a voz baixa o suficiente para que todos tivessem de se inclinar para ouvir. A minha filha esteve lá fora por... Ele olhou para Patrícia. Com base na temperatura corporal e nos sintomas de exposição, pelo menos 45 minutos, disse a enfermeira baixinho. Possivelmente mais. 45 minutos, repetiu Razor, deixando o número pairar no ar como uma acusação. Numa nevasca, enquanto a escola estava em funcionamento, enquanto todos vocês estavam dentro destes edifícios quentes a fazer o vosso trabalho, onde estavam vocês, senhor? Davis virou-se para o seu vice-diretor, um homem mais jovem chamado Thompson, que estava a verificar freneticamente o seu tablet, consultando horários e registros de assiduidade. Em que aula estava Ivy esta manhã? Quem era a sua professora? O rosto de Thompson empalideceu quando encontrou a informação. Sala 214, Ciências do terceiro ano. Mas a senhora Henderson está de licença médica. A substituta de hoje era... Ele rolou a tela. O nome ainda não significava nada para Razor, apenas sílabas. Mas ele guardou-o, sua mente já construindo um caso, catalogando detalhes, preparando-se para o que quer que viesse a seguir. Vão buscá-la, disse ele. Agora alguém foi enviado. O escritório ficou em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo barulho contínuo dos cobertores de emergência de Ivy e seus tremores gradualmente diminuindo. Patrícia trouxe líquidos quentes, tentando fazer Ivy beber chá doce, persuadindo sua temperatura corporal a voltar ao normal. E Razor esperou, sua mão nunca saindo do braço da filha, os nós dos dedos brancos onde seguravam a borda da mesa de exame. Foi Ivy quem quebrou o silêncio. A sua voz saiu áspera, danificada pelo frio, pouco acima de um sussurro. Mas naquela sala silenciosa, todos a ouviram. O papá Razor inclinou-se imediatamente com o rosto ao nível do dela. Estou aqui, querida. Bem aqui. Lamento pelo projeto. Os olhos dela encheram-se de lágrimas e o fato de que era isso que a preocupava. Não o que tinha acontecido com ela, mas desapontá-lo. Quase partiu algo no peito de Razor. Ei, não se atreva a pedir desculpas. Ele afastou o cabelo da testa dela, o seu toque gentil, apesar da fúria que crescia dentro dele. O projeto não importa. Tu importas. É tudo. Só tu. Os lábios de Ivy tremeram. Mas eu trabalhei tanto. Eu sei que sim, e vamos resolver isso. Mas primeiro, ele respirou fundo, forçando a sua voz a permanecer calma. Preciso que me digas uma coisa. Como é que acabaste lá fora? A sala prendeu a respiração. Todos os funcionários presentes se inclinaram, compreendendo de repente que o que quer que Ivy dissesse a seguir definiria tudo o que se seguiria. As mãos de Patrícia pararam sobre o cobertor que ela estava a ajustar. O Sr. Davis deu um passo à frente. Os dedos de Thompson pairaram sobre o seu tablet, prontos para documentar. Os olhos de Ivy baixaram-se, a vergonha inundando o seu pequeno rosto. Respondi mal a uma pergunta. O quê? A voz de Razor aguçou-se, apesar dos seus esforços para controlá-la. Na aula de ciências, a Sra. Hartwell perguntou sobre órbitas planetárias e eu respondi. Mas ela disse que eu estava a exibir-me, que estava a ser desrespeitosa, que precisava de aprender humildade. A voz de Ivy falhou. Ela disse-me para ir para fora e pensar em respeitar os adultos. As palavras caíram como granadas na pequena sala. Razor sentiu a temperatura do seu sangue baixar.
Sentiu algo cristalizar no seu íntimo que era muito mais perigoso do que o calor. A senhora Hartwell mandou-te para fora, repetiu ele com a voz mortalmente silenciosa. A professora substituta mandou-te para fora para uma nevasca. Ivy acenou com a cabeça, com lágrimas a escorrerem-lhe agora pelo rosto. Tentei dizer-lhe que estava muito frio, mas ela disse que talvez o frio acalmasse a minha boca atrevida. Ela abriu a porta e disse-me para sair. E quando eu estava lá fora, tentei voltar, mas a voz dela falhou. A porta estava trancada. A respiração ofegante da enfermeira era audível. O Sr. Davis parecia que ia passar mal, e Razor sentiu o mundo se estreitar até um único ponto de foco, um único nome que agora carregava o peso de tudo o que tinha sido feito à sua filha, Senorita Hartwell. O que Razor descobriu a seguir faria o seu sangue ficar mais frio do que a tempestade lá fora. Mas naquele momento, com a confissão de Eve pairando no ar e todo o horror da crueldade deliberada se instalando sobre todos os presentes, uma coisa se tornou absolutamente certa. Não tinha sido um acidente, não tinha sido um erro, tinha sido uma escolha, e alguém teria que responder por isso. A investigação começou antes que alguém oficialmente a chamasse assim. Enquanto Patrícia continuava a monitorar a recuperação de Ivy, enquanto o Sr. Davis fazia ligações frenéticas para o superintendente distrital. Razor começou a fazer perguntas. Não em voz alta, não com ameaças, apenas perguntas metódicas e persistentes dirigidas a qualquer pessoa que pudesse ter visto algo, ouvido algo, sabido algo. E o que surgiu na hora seguinte pintou um quadro muito mais perturbador do que um único momento de mau julgamento. A senhorita Hartwell não era uma estranha nesta escola. Ela era professora substituta no distrito há 3 anos, passando por diferentes prédios, diferentes séries, sempre disponível quando os professores regulares precisavam de substituição. A maioria dos funcionários conhecia-a de vista, se não pelo nome. Mas o que ficou claro enquanto Razor conversava com os professores em conversas discretas fora da enfermaria foi que a senhorita Hartwell tinha um problema. Ela tinha uma filha, Emma Hartwell, de 9 anos, na 4ª série, com dificuldades acadêmicas que claramente causavam grande angústia à mãe. Uma professora, a senhora admitiu discretamente que tinha ouvido a senhorita Hartwell, na sala dos professores mais de uma vez, a queixar-se de que a escola estava a pressionar demasiado a sua filha, a esperar demasiado dela, sem compreender que algumas crianças simplesmente se desenvolvem de forma diferente. As queixas tinham sempre um tom agressivo, uma amargura que deixava os outros professores desconfortáveis. A senhora Chin tinha testemunhado a senhorita Hartwell a examinar os trabalhos dos alunos afixados nos quadros de avisos do corredor, com o rosto a escurecer quando via projetos que superavam o que a sua filha era capaz de produzir. Havia inveja ali, ressentimento, o instinto protetor de uma mãe transformado em algo tóxico. E o nome de Ivy já tinha sido mencionado antes, especificamente o nome de Ivy, porque Ivy era tudo o que Emma Hartwell não era. Brilhante de uma forma que não podia ser escondida ou minimizada. Curiosa, entusiasmada, o tipo de aluna que fazia perguntas que levavam as aulas mais longe, que ligava conceitos entre disciplinas, que fazia o aprendizado parecer fácil quando outras crianças tinham dificuldades. Num ambiente escolar que celebrava o desempenho acadêmico, Ivy brilhava. E para a senhorita Hartwell, observando à margem como professora substituta, ver essa criança de 8 anos se destacar enquanto a sua própria filha lutava para passar de ano, aquele brilho deve ter sido como sal numa ferida aberta. Thompson, o vice-diretor, pegou nas listas de alunos e descobriu algo que tornou a situação ainda mais sombria. Não era a primeira vez que a senhorita Hartwell era professora substituta de Ivy. Ela já havia substituído a senhora Henderson 2 vezes no mês anterior, quando a professora titular teve consultas médicas. 2 interações anteriores, 2 oportunidades anteriores para observar Ivy, para criar ressentimento, para deixar essa amargura se transformar em algo passível de ação. Um professor estagiário que estava na sala durante uma dessas sessões anteriores lembrou-se de Miss Hartwell, fazendo comentários sarcásticos quando Ivy levantou a mão. Pequenas provocações disfarçadas de redirecionamento. Vamos dar a outra pessoa a oportunidade de responder, Ivy. Tenho a certeza de que não és a única inteligente aqui. Ou talvez, em vez de saberes sempre tudo, pudesses deixar os teus colegas pensarem por si próprios.
O tipo de comentários que pareciam errados, mas não eram suficientemente graves para serem denunciados. Microagressões destinadas a diminuir, a fazer uma criança confiante duvidar de si mesma. Mas foram as entrevistas com os colegas de turma de Ivy que revelaram o quão calculada tinha sido aquela manhã. O Sr. Davis chamou-os um a um, inicialmente longe dos pais, apenas com perguntas gentis sobre o que tinham testemunhado. As crianças estavam nervosas, com vozes baixas, claramente com medo de se meterem em problemas ou de dizerem algo errado, mas disseram a verdade. E a verdade era condenatória. A Sra. Hartwell começou a aula naquela manhã, anunciando uma questão desafiadora especial. Ela disse aos alunos que era um conceito difícil, algo com que até mesmo alunos do quinto ano tinham dificuldade, e queria ver se alguém conseguiria descobrir a resposta. A questão envolvia órbitas planetárias. Especificamente, por que os planetas mais próximos do Sol orbitavam mais rápido do que os mais distantes? Era um conteúdo avançado, muito além do currículo do terceiro ano. Várias crianças tentaram responder e erraram, o que a senhora Hartwell recebeu com simpatia exagerada. Oh, tudo bem. Isso é muito difícil. Não se sintam mal. Então Ivy levantou a mão. De acordo com todas as crianças que testemunharam, Ivy explicou as leis de Kepler e a linguagem que uma criança de 8 anos poderia entender. Falou sobre velocidade orbital e atração gravitacional, fazendo conexões com o projeto de ciências, que provavelmente ainda estava na neve lá fora, onde Razor o havia deixado cair. A sua explicação foi clara, precisa e confiante. O tipo de resposta que deveria ter deixado uma professora orgulhosa. Em vez disso, a sala de aula explodiu em risos. Não de Ivy, mas da Sra. Hartwell, porque Ivy acabara de demonstrar a 23 alunos da terceira série que a professora substituta havia feito uma pergunta esperando que eles errassem, e uma criança de 8 anos havia feito com que parecesse fácil. As crianças não estavam a rir da resposta. Estavam a rir da expressão chocada no rosto da Sra. Hartwell, que claramente fora pega de surpresa pela repentina mudança na dinâmica de poder quando uma criança se mostrou mais inteligente do que o adulto na sala. Um aluno, um menino chamado Marcus, descreveu o que aconteceu a seguir com dolorosa clareza. O rosto da senhorita Hartwell ficou vermelho. As suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. E ela ficou olhando para Ivy por um longo momento antes de falar com uma voz que fez todos pararem de rir. Já chega, Ivy. Acho que a sua atitude mostra exatamente por que a sua geração não tem respeito pela autoridade. Acha que ser inteligente significa que pode humilhar os seus professores? Fazer todos os outros parecerem estúpidos? Ivy tentou pedir desculpa, disse Marcos. Parecia confusa, como se não compreendesse o que tinha feito de errado. Mas a senhora Hartwell não a deixou falar. Disse-lhe que talvez algum tempo ao ar livre lhe ensinasse humildade, que o frio pudesse acalmar a sua boca atrevida, que quando estivesse pronta para voltar para dentro e pedir desculpa a toda a turma pelo seu desrespeito, talvez então fosse autorizada a voltar. As outras crianças viram Ivy caminhar até a porta, viram-na hesitar, ouviram-na perguntar se ela poderia pelo menos pegar o casaco no armário. A senhorita Hartwell disse que não, abriu a porta do pátio, a entrada lateral que levava diretamente para fora, e disse a Ivy para ir agora. E quando Ivy saiu para a nevasca, quando a porta se fechou atrás dela e a fechadura clicou no lugar, a senhorita Hartwell voltou-se para a turma e continuou a aula como se nada tivesse acontecido. 23 crianças ficaram sentadas naquela sala de aula, enquanto a sua colega congelava lá fora. Nenhuma delas entendeu que era uma emergência. Pensaram que Ivy estava apenas em apuros, que ela seria deixada voltar em breve, que os adultos sabiam o que estavam a fazer. As crianças confiam que os professores vão mantê-las em segurança. Cada um daqueles alunos carregaria a culpa do seu silêncio, mesmo não tendo qualquer responsabilidade pelo que aconteceu. Mas a pergunta que destruiu o controle da senhorita Hartwell não foi o que todos esperavam. Não foi uma armadilha que saiu pela culatra. Foi um momento em que a inveja e a insegurança de uma professora colidiram com a inocente genialidade de uma criança. E o resultado foi uma escolha que ultrapassou todos os limites, violou toda a confiança e revelou exatamente que tipo de pessoa tinha recebido autoridade sobre crianças vulneráveis. Lá fora,
O projeto de ciências de Ivy estava enterrado na neve fresca, um símbolo da inteligência que tinha sido punida em vez de celebrada. E lá dentro, Razor ouvia esses relatos com uma quietude que assustava os adultos ao seu redor mais do que qualquer grito teria feito. Porque isso não era apenas crueldade. Era premeditado. Era pessoal e a Sra. Hartwell tinha escolhido a mãe da criança errada para ressentir. Para entender o que aconteceu na sala 214 naquela manhã, é preciso voltar às 8h45, quando 23 alunos da terceira série entraram na sala de aula, sacudindo a neve dos casacos, conversando sobre a tempestade, esperando um dia normal. A senhorita Hartwell estava em pé na frente da sala, com a postura rígida, a expressão já tensa com algo que parecia determinação. Ela vinha pensando nesse momento desde que viu o seu nome na lista de substituições. A aula de ciências da Sra. Henderson para a terceira série, a turma da Ivy, uma oportunidade, os anúncios matinais crepitavam no interfone, o juramento de fidelidade, lembretes sobre as opções de almoço quente e devoluções de livros da biblioteca. A rotina padrão deu à senhorita Hartwell tempo para observar os alunos a acomodarem-se nos seus lugares, os seus olhos fixos em uma mesa em particular. Segunda fila, terceiro lugar atrás, onde Ivy estava sentada a arrumar os seus lápis, a organizar o seu caderno, completamente inconsciente de que já havia sido marcada como alvo antes mesmo do início da aula. A senhorita Hartwell começou com gentilezas, apresentou-se, embora muitos dos alunos já a conhecessem de substituições anteriores, explicou que a Sra. Henderson estava numa consulta médica e voltaria amanhã. Em seguida, dirigiu-se ao quadro e escreveu uma única pergunta em letras maiúsculas cuidadosas. Por que os planetas mais próximos do Sol orbitam mais rápido do que os planetas mais distantes? Ela voltou-se para a turma com um sorriso que não chegava aos olhos. Esta é uma pergunta realmente desafiante, anunciou ela, com a voz assumindo aquele tom particular que os adultos usam quando estão prestes a ver as crianças falharem. Até mesmo os alunos da quinta série têm dificuldade com este conceito. Mas achei que vocês, alunos brilhantes da terceira série, gostariam de tentar. Quem acha que sabe a resposta? Várias mãos se levantaram timidamente. A senhora Hartwell chamou um menino chamado Jason, que achou que tinha algo a ver com o sol ser quente. Errado. Mas a senhora Hartwell respondeu com exagerada cordialidade. Oh, que bom raciocínio, Jason. Você está no caminho certo. O sol é definitivamente importante. Ela chamou outra aluna, uma menina chamada Sophie, que sugeriu que talvez os planetas menores se movessem mais rápido. Também errado. Maravilhoso raciocínio criativo, Sophie. Adoro como o seu cérebro funciona. Mais 3 alunos tentaram. Mais 3 correções gentis envoltas em elogios. E a cada resposta errada, a satisfação da senhorita Hartwell ficava mais visível, o seu sorriso mais genuíno. Tudo estava a correr exatamente como planeado. Ela estava a demonstrar que isso era difícil, que era normal ter dificuldades, que não saber era normal, criando uma dinâmica em que o fracasso era esperado e aceito. Então Ivy levantou a mão. Pequena, segura, a sua expressão não demonstrava nenhum do nervosismo que os outros alunos tinham demonstrado. A mandíbula da senhorita Hartwell apertou-se por apenas uma fração de segundo antes de ela voltar a colocar as suas feições em neutralidade. Sim, Ivy. Ivy ficou de pé da maneira que os alunos eram ensinados a fazer ao responder perguntas. A sua voz era clara, entusiasmada, completamente inocente da armadilha em que estava a cair. É por causa das leis de Kepler sobre o movimento planetário. Os planetas mais próximos do Sol têm órbitas mais curtas. Portanto, mesmo que se movam pelo espaço, têm menos distância a percorrer. Mas também o polo gravitacional do Sol é mais forte quando se está mais perto. Por isso atrai os planetas mais rapidamente. É como imaginar balançar uma bola numa corda. Se encurtar a corda, a bola gira mais rápido. A gravidade do Sol é como essa corda, e os planetas mais próximos são como a bola na corda mais curta. A explicação foi perfeita, clara o suficiente para que alunos da terceira série visualizassem cientificamente com precisão, demonstrando uma compreensão que ia além da memorização, chegando a uma compreensão genuína. Ivy até fez gestos com as mãos, ilustrando a mecânica orbital.
O seu rosto se iluminou com a alegria de compartilhar um conhecimento que ela achava fascinante, e a turma riu. Não era um riso malicioso, nem zombeteiro. Era o riso de crianças que acabavam de ver a sua professora substituta ser superada pela sua colega de 8 anos, que tinha visto um adulto preparar uma pergunta destinada a provar que algo era muito difícil, apenas para ver alguém da sua idade fazer com que parecesse simples. O riso de crianças que reconheciam algo engraçado na mudança da dinâmica de poder, com a demonstração cuidadosamente construída pela senhorita Hartwell a desmoronar-se em tempo real. O rosto da senhorita Hartwell transformou-se. A falsa cordialidade evaporou-se, substituída por algo frio e cortante. As suas bochechas ficaram vermelhas. Não de vergonha, mas de raiva. As suas mãos, que estavam soltas ao lado do corpo, cerraram-se em punhos. E quando ela falou, a sua voz cortou o riso como uma lâmina, silenciando a sala instantaneamente. Já chega. 2 palavras, secas e duras. Eve, sente-se. Eve sentou-se, o seu sorriso desaparecendo. A confusão substituindo o entusiasmo. Os outros alunos trocaram olhares, subitamente conscientes de que tinham cruzado uma linha invisível, embora nenhum deles compreendesse o que ou como. A senhorita Hartwell caminhou lentamente em direção à mesa de Ivy, seus passos deliberados. Quando ela falou novamente, sua voz estava tão baixa que os alunos tiveram que se esforçar para ouvir, o que de alguma forma a tornou mais assustadora. Você se acha muito inteligente, não é, Ivy? Mais inteligente do que todos os outros. Mais inteligente do que eu. Não. A Ivy começou, mas a senhorita Hartwell a interrompeu. Você acha que, por ser capaz de memorizar alguns fatos e repeti-los, isso a torna melhor do que seus colegas de classe, melhor do que os adultos que tentam lhe ensinar? Esse tipo de arrogância, esse desrespeito pela autoridade. É isso que há de errado com as crianças de hoje. Sem humildade, sem compreender que ser inteligente não te torna superior. Os olhos de Ivy estavam agora arregalados, cheios de lágrimas. Desculpe, não foi minha intenção. Talvez um tempo lá fora te ajude a pensar em respeitar os mais velhos. A senhorita Hartwell continuou, sua voz ficando mais fria a cada palavra. Talvez o frio acalme essa sua boca inteligente. Levanta-te. Ivy ficou a tremer, sem entender o que estava a acontecer, mas reconhecendo que estava em sérios apuros por razões que não conseguia compreender. A senhorita Hartwell caminhou até a porta lateral, aquela que dava diretamente para o pátio externo, e a abriu. Neve e vento imediatamente invadiram a sala de aula, fazendo os alunos mais próximos ofegarem e se afastarem do frio repentino. Senhorita Hartwell, está muito frio lá fora, disse Ivy com voz baixa. Então talvez devesses ter pensado nisso antes de te exibires. A mão da senhora Hartwell estava na maçaneta da porta, mantendo-a aberta, à espera. Sair agora? Posso pelo menos pegar o meu casaco no armário? A voz de Ivy era quase inaudível. Não sair. Ivy caminhou em direção à porta, cada passo mais lento que o anterior, olhando para os colegas como se esperasse que alguém interviesse e dissesse que aquilo não estava certo. Mas eles tinham 8 e 9 anos, e os adultos deveriam saber o que estavam a fazer. Então, eles observaram em silêncio e com medo, enquanto Ivy atravessava a porta e entrava na nevasca, com o seu suéter fino imediatamente inadequado contra o vento. A porta fechou-se atrás dela. E é aqui que a história fica mais sombria, onde a crueldade se torna inegável. A senhora Hartwell não se limitou a fechar a porta. Ela trancou a fechadura. A fechadura que servia para manter pessoas perigosas fora. Ela usou-a para manter uma criança do lado de fora. O clique ecoou na sala de aula silenciosa. Um som que vários alunos diriam mais tarde aos investigadores que nunca esqueceriam. Ivy ficou à porta durante 3 minutos a bater. Os alunos podiam ouvir um pequeno bater rítmico contra o metal, quase inaudível por causa do vento, mas impossível de ignorar. Algumas das crianças olharam para a senhorita Hartwell, esperando que ela cedesse e deixasse Ivy entrar. Mas a senhorita Hartwell voltou para a frente da sala de aula e pegou seu plano de aula como se nada de anormal tivesse acontecido. Agora vamos falar sobre o ciclo da água, disse ela, com voz firme e profissional. As batidas continuaram. Tap, 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 agora mais suaves, mais desesperadas.
Uma criança pedindo para ser deixada entrar de volta no calor e na segurança. E então, após aqueles 3 minutos, parou. O silêncio que se seguiu foi, de alguma forma, pior do que o som tinha sido. Eve desistiu, aceitou que a porta não iria abrir, virou-se para encontrar qualquer abrigo que pudesse em um pátio sem nenhum. E dentro da sala 214, a senhorita Hartwell ensinava o ciclo da água enquanto a temperatura corporal de uma menina caía a graus perigosos atrás daquela porta trancada. 23 crianças estavam sentadas nas suas cadeiras, a maioria delas a olhar para aquela porta em vez do quadro, imaginando quando Eve seria autorizada a entrar, confiando que os adultos sabiam o que era seguro, que os professores nunca iriam realmente magoá-las. Essa confiança depositada em alguém que tinha usado a sua autoridade como arma para punir uma criança por ser inteligente era talvez a parte mais cruel de tudo. 47 minutos. Foi esse o tempo que Ivy ficou lá fora. 47 minutos que pareceram horas, que se estenderam por uma eternidade medida não em tempo, mas no progressivo esvaziamento de um pequeno corpo lutando contra o frio, que nunca deveria ter suportado. Compreender o que aconteceu durante esses minutos é compreender o quão perto esta história esteve de terminar em tragédia, em vez de justiça. O pátio quase não oferecia abrigo. Era um espaço utilitário projetado para a circulação dos alunos entre os edifícios, não para a proteção contra as intempéries. As paredes de tijolo em 3 lados criavam um efeito de túnel de vento, canalizando a fúria da nevasca para uma rajada concentrada que atingia qualquer pessoa que estivesse ali parada de vários ângulos ao mesmo tempo. Havia uma saliência acima da porta, com cerca de 1 metro de cobertura, mas o vento empurrava a neve horizontalmente, tornando a saliência inútil. E Ivy, com a sua blusa fina de algodão e calças escolares, não tinha nada que a protegesse de um tempo como aquele. Nos primeiros minutos, ela tentou ficar perto da porta, pressionando-se contra ela, com as mãos debaixo dos braços e os joelhos encolhidos para conservar o calor que o seu corpo conseguia gerar. Ela continuava a bater periodicamente, não com as batidas constantes de antes, mas com tentativas esporádicas, cada vez mais fracas, com a esperança a desaparecer a cada batida sem resposta. Os seus dentes batiam com tanta força que ela mordeu a língua e sentiu o gosto de cobre. O frio atacava cada centímetro exposto da pele. O rosto, o pescoço, as mãos. Parecia agulhas, depois facas, depois uma dor mais profunda que se espalhava pelos ossos. Ela tentou gritar: "Senhora Hartwell, por favor, estou com muito frio." A voz era fraca, quase inaudível por causa do vento, e não chegou a lugar nenhum. A porta era de metal sólido, isolada, projetada para impedir a passagem do som. Lá dentro, a aula continuava. Lá fora, uma criança implorava para ser ouvida e não era. Após cerca de 10 minutos, quando a porta permaneceu trancada e o frio se tornou insuportável, Eve tomou uma decisão que provavelmente salvou a sua vida. Ela se moveu, encontrou o canto onde 2 paredes de tijolos se encontravam, oferecendo um pouco mais de proteção contra o vento do que ficar exposta perto da porta. Ela se encolheu o máximo possível, de costas contra a parede, joelhos contra o peito, braços envolvendo as pernas, tornando-se minúscula, reduzindo a área de exposição. Algum instinto animal de sobrevivência assumiu o controle onde a sua compreensão de 8 anos não alcançava. A tempestade se intensificou, passando de meramente brutal para genuinamente perigosa. A velocidade do vento aumentou, soprando a neve com mais força, reduzindo a visibilidade a quase nada. A temperatura, já abaixo de 0, parecia ainda mais fria com o vento gelado. Meteorologistas calcularam mais tarde que as condições que Eve enfrentou eram equivalentes a ficar em um ambiente de 10 degrees por 47 minutos, vestindo apenas um suéter. Outras pessoas passaram por ali durante esse tempo. Não perto o suficiente para ver o pátio, mas perto o suficiente para que, se alguém tivesse olhado pela janela no momento certo, pudesse tê-la visto. Um zelador passou pelo corredor adjacente, empurrando um carrinho com produtos de limpeza, com a atenção voltada para o seu trabalho. Um professor correu de um prédio para outro, com a cabeça baixa contra o vento, concentrado em entrar rapidamente.
A professora de educação física estava à janela do segundo andar, olhando para a tempestade, abanando a cabeça perante a severidade do tempo, sem nunca reparar na pequena figura encolhida no pátio abaixo. Quantas oportunidades houve para a salvar? Quantos momentos em que, se alguém tivesse olhado, tivesse reparado, o pesadelo poderia ter acabado. Mas ninguém olhou, e Ivy ficou ali sozinha, o seu corpo a travar uma batalha que era biologicamente incapaz de vencer. O tremor que começou imediatamente, aquele tremor violento em todo o corpo que fazia os seus dentes baterem e os seus músculos doerem, era o mecanismo de defesa do seu corpo, gerando calor através de contrações musculares rápidas, queimando energia para se manter viva. Mas essa defesa tem um limite. Por volta dos 20 minutos, o tremor de Ivy tornou-se menos coordenado. Em vez de gerar calor de forma produtiva, transformou-se em espasmos esporádicos. Os sistemas do seu corpo começaram a falhar. Ela estava a queimar as suas reservas limitadas de energia e não havia mais combustível para queimar. As suas mãos ficaram dormentes primeiro. Ela não conseguia mais sentir os dedos. Não conseguia movê-los corretamente quando tentava. Em seguida, os pés, a dormência subindo pelas pernas como água a subir. O seu pensamento ficou confuso. Ela não conseguia mais se lembrar exatamente por que estava lá fora, apenas que estava com frio, queria o pai e precisava se aquecer. A clareza de pensamento que a tinha colocado em apuros, aquela mente brilhante que conseguia explicar a mecânica orbital, estava a escurecer como uma luz a perder potência. Por volta dos 35 minutos, algo ainda mais perigoso aconteceu. Os tremores pararam, não porque ela estivesse a aquecer, mas porque o seu corpo tinha desistido desse mecanismo de defesa. A sua temperatura central tinha baixado tanto que o seu sistema começou a dar prioridade aos órgãos vitais, desligando tudo o que não era essencial. O fluxo sanguíneo foi redirecionado para longe das extremidades, para longe da pele, concentrando-se em torno do coração, pulmões e cérebro. A interrupção dos tremores, que poderia parecer um alívio, era na verdade a bandeira branca do corpo. O ponto em que a hipotermia passa de perigosa para potencialmente fatal. A cabeça de Ivy caiu para a frente. Os seus olhos continuavam a fechar e ela tinha de forçá-los a abrir. Um instinto profundo a avisava que adormecer seria ruim, embora ela já não conseguisse explicar por quê. Os seus lábios, já azuis, escureceram ainda mais. A sua respiração abrandou. Ela não estava a produzir calor suficiente para derreter a neve que se acumulava nos seus ombros, no seu cabelo, nas suas costas. Ela estava a tornar-se parte da tempestade. Uma pequena estátua congelada que antes era uma menina. Se Razor tivesse chegado 5 minutos mais tarde, esta história teria terminado de forma muito diferente. Mais 5 minutos de queda da temperatura corporal, de órgãos lutando para funcionar, de um cérebro faminto por sangue quente e oxigenado. Mais 5 minutos poderiam ter significado danos permanentes, poderiam ter significado um tipo muito diferente de visita ao hospital. Poderia ter significado voltar para casa e descobrir que a sua filha se fora de uma forma que nenhuma quantidade de raiva ou justiça poderia reverter. Mas ele chegou quando chegou. Atravessou aquela nevasca com um projeto científico amarrado à sua moto, imaginando um sorriso, sem saber que estava a correr contra o tempo, que estava a segundos de se esgotar. No momento em que a sua moto entrou ruidosamente naquele pátio, no momento em que ouviu os dentes dela abaterem mais forte do que o ruído do motor, foi o momento em que o destino decidiu que Ivy sobreviveria. Por pouco, perigosamente, mas sobreviveria. E enquanto Razor a carregava para dentro, enquanto o calor começava o lento processo de trazê-la de volta da beira da morte, uma pergunta assombraria a todos que soubessem o que tinha acontecido. Como uma criança pode sofrer assim por tanto tempo, num lugar projetado para mantê-las seguras, e ninguém percebe até que seja quase tarde demais? A ambulância chegou 12 minutos após a chamada de Razor. Os paramédicos colocaram Ivy numa maca, ainda enrolada naquelas mantas metálicas de emergência. O seu pequeno corpo parecia minúsculo em comparação com o equipamento à sua volta. Razor acompanhou-a, sem nunca soltar a sua mão, observando os monitores exibirem números que confirmavam o que ele já sabia. A sua filha tinha chegado perigosamente perto de um limiar
que nenhuma criança deveria jamais atingir. A temperatura corporal ainda oscilava em torno de 33,8 graus. A frequência cardíaca estava elevada enquanto o corpo lutava para compensar. As leituras da pressão arterial fizeram com que o paramédico trocasse olhares com o seu colega. No hospital, os médicos agiram rapidamente. Aquecimento para fluidos, cobertores aquecidos, monitorização constante. O diagnóstico saiu em 1 hora. Hipotermia moderada com fatores de risco para complicações. Ela precisaria de observação, possivelmente durante a noite, para garantir que nenhum órgão tivesse sido danificado pela exposição prolongada ao frio. A médica assistente, uma mulher chamada Dra. Ree, que atuava na medicina de emergência há 20 anos, chamou Razor à parte e disse-lhe algo que ele nunca esqueceria. Mais 10 a 15 minutos nessas condições e estaríamos a ter uma conversa muito diferente. Chegou a tempo. Mesmo a tempo. As palavras ecoaram na mente de Razor, enquanto ele se sentava ao lado da cama de hospital de Ivy, observando-a dormir, a cor voltando lentamente, a respiração a estabilizar. Mesmo a tempo, implicava o quão perto eles estavam de não chegar a tempo. Quão estreita tinha sido a margem entre este resultado e algo indizível. E à medida que essa realidade se instalava nos seus ossos, algo se cristalizou no pensamento de Razor. Isto não seria resolvido com palavras iradas e ameaças. Isto não seria resolvido com intimidação ou violência. Isto exigia algo mais calculado, mais permanente, mais devastador para as pessoas responsáveis do que qualquer coisa que os seus punhos pudessem realizar. Começou com o seu telemóvel enquanto Ivy dormia. Enquanto as enfermeiras verificavam os seus sinais vitais a cada 15 minutos, Razor começou a documentar tudo. Fotografou a pulseira do hospital no pulso dela, com a hora de admissão e os códigos de diagnóstico. Fotografou a linha de 4, os cobertores aquecidos, o monitor que exibia os seus sinais vitais. Pediu a Dr. Reeves cópias de todos os relatórios médicos, todos os resultados dos exames, tudo o que pudesse estabelecer a gravidade do que tinha acontecido. A Dra. Reeves, compreendendo imediatamente onde isso ia dar, forneceu-os sem hesitação e acrescentou as suas próprias observações ao registro oficial. Então Razor ligou para a sua advogada, não a advogada criminalista que ele havia contratado anos atrás para uma pequena infração de trânsito, mas uma especialista em direito da família chamada Catherine Morrison, que construíra a sua reputação em casos envolvendo bem-estar infantil e negligência educacional. Ele explicou a situação com frases curtas e controladas, e a resposta de Catherine foi imediata. Não fale com ninguém da escola sem a minha presença. Não assine nada e documente tudo. Quero dizer, tudo mesmo. Então foi isso que Razor fez. Assim que Ivy ficou estável, assim que os médicos garantiram que ela ficaria bem com aquecimento e repouso contínuos, ele a deixou aos cuidados das enfermeiras e de sua mãe, que correu para o hospital assim que soube do ocorrido, e voltou para a escola, não para confrontar ninguém, mas para buscar provas. O pátio ainda estava lá, exatamente como ele o havia deixado. A neve continuava a cair, já cobrindo o local onde a Ivy estava encolhida contra a parede, mas Razor sabia onde procurar. Fotografou o canto onde ela tentara se abrigar, a porta trancada do lado de fora, mostrando a maçaneta, a fechadura, a ausência de qualquer dispositivo de abertura de emergência, a completa ausência de qualquer cobertura ou proteção, a distância da porta até o canto, 5 metros. Ele mediu e documentou a distância que ela teria que se mover para encontrar até mesmo uma proteção mínima contra o vento. Fotografou as janelas dos edifícios adjacentes, mostrando as linhas de visão, provando que, se alguém tivesse olhado, poderia tê-la visto. Lá dentro, o diretor Davis tentou interceptá-lo. Sr. Creston, compreendo que esteja chateado, mas talvez devêssemos discutir isto no meu escritório. Não vou discutir nada, disse Razor com voz monótona. Estou a documentar uma cena de crime. A palavra crime pairou no ar como uma acusação. O rosto de Davy empalideceu. Agora não vamos tirar conclusões precipitadas. Este foi claramente um infeliz mal-entendido. Um mal-entendido. Razor virou-se para encará-lo de frente. Um professor tranca uma criança de 8 anos do lado de fora durante uma nevasca por 47 minutos. E você chama isso de mal-entendido? A senhorita Hartwell,
Alega que Ivy estava a perturbar a aula e que ela só pretendia dar um breve tempo de castigo. Um tempo de castigo em um clima abaixo de zero, sem casaco e com a porta trancada. O telefone de Razor estava a gravar agora, capturando cada palavra que Davis dizia. Diga-me, Sr. Davis, qual é a política do seu distrito sobre disciplina ao ar livre durante condições climáticas severas? A boca de Davy abriu e fechou. Não havia política porque ninguém jamais imaginou que seria necessária. Nenhuma pessoa sensata pensaria que mandar uma criança para fora durante uma nevasca seria aceitável em qualquer circunstância. Razor continuou a percorrer o edifício e Davis, compreendendo que não poderia impedir isso sem piorar as coisas, não tentou. Razor fotografou a sala de aula. Sala 214, agora vazia, alunos dispensados pelo dia, mas a disposição contava a sua própria história. A porta lateral que dava para o pátio, a fechadura que só podia ser trancada por dentro. As 24 secretárias onde as crianças se sentavam enquanto a sua colega congelava. O quadro ainda mostrava vestígios da aula da senhorita Hartwell sobre o ciclo da água, ministrada enquanto a temperatura corporal de Eve caía. Ele encontrou alunos ainda no prédio, esperando por pais atrasados ou participando de programas após a escola. Com os pais presentes e permissão concedida, ele fez perguntas gentis, sem induzir respostas, sem raiva, apenas perguntando o que eles tinham visto. E os alunos, aliviados por finalmente contarem a alguém o que os incomodava o dia todo, falaram. Descreveram a pergunta capciosa, as risadas que provocaram a raiva da senhorita Hartwell, a confusão e o medo de Ivy, a porta trancada e as batidas que finalmente pararam. Uma menina, uma colega de classe chamada Emma, não a filha de Hartwell, uma Emma diferente, começou a chorar ao descrever como se sentia culpada por não ter falado nada, por não ter feito nada. Tu estavas a seguir as regras, disse Razor calmamente. Tu confiaste que os adultos sabiam o que estavam a fazer. Isto não é culpa tua. Nada disso é culpa tua, mas foi culpa de alguém. E Razor estava a reunir sistematicamente a documentação para provar exatamente de quem era a culpa. A resposta do distrito escolar começou a chegar pelos canais oficiais no final da tarde. Declarações cuidadosamente redigidas sobre a realização de uma investigação interna, garantias de que a segurança dos alunos era a sua maior prioridade. Sugestões de que talvez a senhorita Hartwell tivesse usado mau julgamento, mas certamente não tivesse a intenção de causar qualquer dano. A linguagem das instituições protegendo-se, minimizando a responsabilidade, tentando enquadrar a negligência criminal como um infeliz lapso de julgamento. Catherine Morrison revisou tudo o que Razor lhe enviou. As fotos, os registros médicos, as declarações das testemunhas, as comunicações defensivas da escola, e a sua resposta foi sucinta. Não vamos negociar com eles. Vamos destruí-los. Porque Razor não estava a apresentar uma queixa. Ele não estava a pedir desculpas, nem exigindo a demissão da senhorita Hartwell, nem buscando um acordo que fizesse tudo isso desaparecer discretamente. Ele estava a montar um caso que derrubaria todos os responsáveis. Um caso que exporia a negligência não apenas de uma professora substituta, mas de todo um sistema que lhe deu autoridade sobre crianças sem triagem, treinamento ou supervisão adequados. Um caso que garantiria que nenhum pai ou mãe jamais tivesse de encontrar o seu filho congelado e à beira da morte porque alguém em uma posição de confiança decidiu usar o clima como arma de punição. Os relatórios médicos documentavam o perigo. As fotografias documentavam a cena. Os depoimentos das testemunhas documentavam a crueldade. E a coleta metódica de Razor de todas as provas, todas as contradições na versão da escola, todas as tentativas de minimizar ou desviar a atenção documentavam o encobrimento. Quando a noite caiu, quando Razor voltou ao hospital e encontrou Ivy acordada e a perguntar por ele tinha tudo o que precisava. Não para a justiça. Justiça era uma palavra muito pequena para a responsabilidade, para consequências, para garantir que quando as pessoas ouvissem o nome de Ivy, se lembrassem do que aconteceu quando alguém tentou punir a inteligência e se safou. Só que eles não iam se safar. Se acredita que nenhuma criança deve ser punida por ser inteligente, se acredita que o que aconteceu com Ivy foi errado em todos os níveis, então entenda isto. O que veio a seguir não foi vingança.
Foi para garantir que isso nunca acontecesse com outra criança. Foi para traçar uma linha tão clara, tão brilhante, tão reforçada com consequências que qualquer pessoa que pensasse em prejudicar um aluno se lembrasse da história de Ivy e pensasse duas vezes. Razor beijou a testa da filha, sentiu o calor dela a voltar e fez uma promessa silenciosa. Isto não seria esquecido. Isto não seria minimizado. Isto não seria varrido para debaixo do tapete burocrático. A senhora Hartwell responderia pelo que tinha feito, e o sistema que a permitiu seria responsabilizado por cada segundo que Ivy passou congelando enquanto eles falharam em protegê-la. A construção do caso estava completa. Agora vinha o acerto de contas. Catherine Morrison entrou com a ação judicial às 11h47 da manhã seguinte. Não a papelada preliminar, não uma notificação de intenção, mas a queixa completa. 63 páginas de alegações meticulosamente documentadas, apoiadas por evidências médicas, depoimentos de testemunhas, provas fotográficas e análises de especialistas. Ela ignorou todas as oportunidades de um acordo silencioso, todas as chances de o distrito lidar com isso internamente, e foi direto ao Tribunal Civil com um caso tão abrangente que o funcionário que o processava parou de ler no meio para ligar para o seu supervisor. A ação judicial citava todos pessoalmente: a senhorita Hartwell por colocar a criança em risco, causar sofrimento emocional por negligência e conduta dolosa, o distrito escolar por contratação negligente, supervisão inadequada e falha em proteger, e o diretor Davis por negligência administrativa. Os danos solicitados não eram apenas compensatórios, eram punitivos, destinados a enviar uma mensagem que ressoaria em todas as reuniões do conselho escolar e decisões administrativas nos anos seguintes. Catherine estava a pedir uma quantia que viraria manchete e forçaria o distrito a explicar aos contribuintes como o dinheiro deles estava a ser gasto para resolver um caso em que uma professora trancou uma criança do lado de fora para congelar. Mas o processo judicial era apenas o começo, porque o que Catherine entendeu, o que Razor entendeu, era que responsabilidade civil e responsabilidade criminal eram duas coisas diferentes, e que essa situação exigia ambas. O Dr. Reeves, o médico do pronto-socorro que tratou Ivy, era um denunciante obrigatório. A lei estadual exigia que ela denunciasse qualquer suspeita de abuso ou perigo infantil às autoridades, e a hipotermia resultante da exposição deliberada se enquadrava perfeitamente nessa categoria. Ela apresentou sua denúncia aos serviços de proteção à criança antes mesmo de Ivy receber alta do hospital. E o CPS, após analisar as evidências médicas e a documentação de Razor, encaminhou imediatamente tudo à polícia. No início da tarde, detetives da Unidade de Investigações Criminais já estavam envolvidos. O caso não estava sendo tratado por policiais escolares ou pela patrulha local. Era uma investigação criminal, e os detetives designados para o caso, um investigador veterano chamado Torres e o seu parceiro Chin, abordaram o caso com a seriedade que ele merecia. Eles analisaram a documentação de Catherine, entrevistaram a equipe do hospital, visitaram a escola e reconstruíram a linha do tempo com precisão forense. Em seguida, chamaram a senhorita Hartwell para interrogatório. Ela chegou à delegacia às 15h15, acompanhada por um representante sindical que claramente não havia compreendido a gravidade da situação. O representante estava preparado para uma disputa trabalhista, talvez uma audiência de demissão. Ele não estava preparado para uma investigação criminal com detetives que já haviam montado um caso que poderia resultar em pena de prisão. A entrevista foi gravada, como todas as entrevistas desse tipo, e a transcrição mais tarde se tornaria parte do registro público. A senhorita Hartwell começou com confiança, com a autoridade de alguém que passou anos em posições de poder sobre crianças e esperava que essa autoridade a protegesse agora. Mas a autoridade não significa nada numa sala de interrogatório quando as provas são esmagadoras. O detetive Torres começou com perguntas simples. Ela tinha sido a professora substituta da sala 214 no dia em questão? Sim. Tinha havido um incidente envolvendo uma aluna chamada Ivy Creston? A sua expressão ficou ligeiramente tensa, mas sim. Ela poderia descrever o que aconteceu? Foi aí que a senhorita Hartwell cometeu o seu primeiro erro crítico. Ela tentou controlar a narrativa, tentou retratar Ivy como uma aluna perturbadora que tinha sido desrespeitosa, que precisava de disciplina,
que tinha sido mandada para fora da sala por um breve período como consequência do seu comportamento. A criança estava a perturbar, disse ela, com a sua voz assumindo aquele tom profissional de educadora. Ela estava a exibir-se, deixando os outros alunos desconfortáveis com a sua atitude de sabichona. Mandei-a para fora para se acalmar e refletir sobre o seu comportamento. Foi um castigo normal. O detetive Shun, que tinha ficado em silêncio até agora, inclinou-se para a frente. Um castigo normal numa nevasca sem casaco. Bem, eu não pensei. A senhora Hartwell percebeu o que tinha quase admitido. Não pensou o quê? Insistiu Torres. Que estava frio. Que uma criança com uma camisola poderia estar em perigo em temperaturas abaixo de zero. O representante do sindicato tentou intervir, sugerindo que a sua cliente não precisava de responder a isso. Mas a senhorita Hartwell já estava na defensiva, já tentando justificar decisões que não podiam ser justificadas. As crianças são mimadas hoje em dia. Um pouco de frio não lhe faria mal. O objetivo era ensinar-lhe uma lição sobre respeito. Quanto tempo ela ficou lá fora? Tim perguntou. 5 minutos, talvez 10 no máximo. Torres deslizou um documento pela mesa. O relatório médico com a hora em que Razor levou Eve para dentro e a estimativa do médico sobre a duração da exposição. A prova médica diz 47 minutos. 47 minutos em condições que resultaram em hipotermia moderada. Gostaria de rever a sua declaração? A cara da senhora Hartwell ficou vermelha. O tempo deve ter me escapado. Eu estava a dar aula. Tinha outros 23 alunos em que pensar. Outros 23 alunos viram-na trancar a porta. Shin disse calmamente. Temos declarações de 16 deles. Todos descreveram a mesma coisa. Você fez uma pergunta com a intenção de humilhar essa criança. Quando ela respondeu corretamente e os outros alunos riram, você a mandou para fora e trancou a porta atrás dela. Eles ouviram-na bater na porta por 3 minutos. Ela bateu na porta e você a ignorou. Eu estava a tentar dar-lhe uma lição. Você estava a tentar puni-la por ser inteligente. Torres interrompeu. Várias testemunhas descrevem um padrão de comportamento. Comentários que fez sobre a sua própria filha ter dificuldades acadêmicas. Ressentimento em relação aos alunos que se destacavam. Não se tratava de disciplina, Sr. Hartwell. Era pessoal. A entrevista continuou por mais 1 hora e a cada pergunta, a história da Sra. Hartwell desmoronava-se. Ela contradizia-se, alterava detalhes, admitia coisas que não percebia que eram admissões. O representante do sindicato finalmente conseguiu interromper a entrevista, mas o estrago já estava feito. Tudo o que a senhorita Hartwell havia dito, todas as tentativas de minimizar, desviar e justificar foram gravadas, e tudo isso seria usado contra ela. Torres e Shin saíram da sala de entrevista e conversaram com o promotor assistente que estava a monitorar a entrevista remotamente. A decisão levou menos de 5 minutos. Eles tinham causa provável. Tinham provas de perigo intencional à criança. Tinham uma confissão, embora relutante, que comprovava a intenção criminosa dos homens. Um mandado de prisão era justificado. O procurador assinou as acusações naquela noite. Colocação de criança em risco em 1º grau, negligência intencional de menor, abuso de autoridade, cada acusação com a possibilidade de anos de prisão, cada uma documentando um aspecto diferente do mesmo ato imperdoável. O mandado foi emitido, assinado por um juiz que leu os relatórios médicos e viu as fotografias daquele pátio coberto de neve e compreendeu exatamente que tipo de perigo Ivy tinha enfrentado. O que aconteceu a seguir repercutiria em todos os distritos escolares do estado, porque isso não seria tratado discretamente. Não seria negociado como uma infração menor. O promotor, compreendendo o interesse público e a necessidade de responsabilização, tomou a decisão de levar o caso adiante de forma agressiva, para servir de exemplo e lembrar a todos os educadores, administradores e pessoas com autoridade sobre crianças que o poder vem acompanhado de responsabilidade e que trair essa responsabilidade tem consequências. O sistema, muitas vezes lento, burocrático e frustrante, agiu com uma rapidez e determinação incomuns. Em menos de 36 horas após Ivy ter sido encontrada congelando naquele pátio, a máquina da justiça estava em pleno funcionamento. O processo judicial ameaçava o orçamento do distrito. As acusações criminais ameaçavam a liberdade da senhorita Hartwell, e todos os envolvidos sabiam que este caso seria acompanhado, examinado
e julgado pelos pais de todo o estado que mandavam os seus filhos para a escola todos os dias, confiando que eles estariam seguros. O sistema estava em ação e a senhorita Hartwell, que trancou a porta pensando que poderia ensinar uma lição de humildade, estava prestes a aprender uma lição sobre responsabilidade que definiria o resto de sua vida. A polícia chegou às 14h45 durante a saída das aulas e não por acaso. O momento foi deliberado, escolhido pelos promotores que entendiam que a responsabilidade pública, às vezes, requer testemunhas públicas. Dois carros sem identificação pararam na entrada principal. No momento em que os pais se alinhavam para buscar os filhos, os autocarros estavam a encher-se e o caos normal dos dias letivos atingia o seu auge. Os detetives Torres e Shin atravessaram as portas da frente com o tipo de determinação calma que vem de saber exatamente o que se está a fazer e por que isso é importante. Perguntaram pela senhorita Hartwell na secretaria e a secretária empalideceu ao pegar no telefone. Em poucos minutos, a senhorita Hartwell apareceu da sala dos professores com uma chávena de café na mão, claramente irritada por ter sido chamada. Ela viu os detetives e sua expressão mudou, reconhecimento e medo passando rapidamente por seu rosto. Senhorita Angela Hartwell? Torres perguntou, embora ambos soubessem a resposta. Sim. Sua voz estava firme, mas sua mão tremia levemente, fazendo o café balançar na chávena. Sou o detetive Torres. Este é o detetive Shun. Temos um mandado para a sua prisão. Ele ergueu o documento para que ela pudesse ver a assinatura do juiz, o selo oficial, a lista de acusações digitadas em linguagem jurídica formal. Colocação de criança em risco em primeiro grau, negligência intencional de menor. Abuso de autoridade. A chávena de café escorregou da sua mão, batendo no chão com um estrondo que ecoou pelo corredor repentinamente silencioso. Os pais que estavam a conversar pararam a meio da frase. Os professores que saíam das salas de aula ficaram paralisados. Os alunos que esperavam na fila viraram-se para olhar e a senhorita Hartwell ficou ali, com o rosto pálido, olhando para as algemas que Chun tirava do cinto. Tenho o direito de permanecer em silêncio, começou Torres, a sua voz ecoando no silêncio. A Miranda recita aquela frase familiar que todos conhecem da televisão. Mas soa diferente quando dita num corredor de escola, quando dita a uma professora que está a ser presa na frente da comunidade em que trabalhou durante anos. A cabeça da senhorita Hartwell baixou. Não por vergonha, mas numa tentativa de se esconder, de se tornar menor, de escapar dos olhares de dezenas de testemunhas. Shun moveu-se para trás dela, profissional e eficiente, prendendo as algemas com cliques experientes que soaram incrivelmente altos. Metal contra metal, o som das consequências, eles levaram-na em direção à saída. E o caminho que seguiram foi o mesmo que Ivy havia percorrido 3 dias antes. Passaram pela sala 214, passaram pela porta lateral, onde a senhorita Hartwell estava com a mão na fechadura, escolhendo a crueldade em vez da compaixão. A porta que ela tinha batido, uma menina de 8 anos estava agora a fechar todo o seu futuro. Todos os pais que assistiam compreenderam o simbolismo. Todos os professores presentes sentiram o peso do momento. Era isto que acontecia quando se traía a confiança depositada naqueles que ensinam crianças. Era justiça, pública e inegável. O julgamento durou 3 dias, no entanto. Todos os que assistiam sabiam que o resultado já estava decidido muito antes de o júri se retirar para deliberar. A acusação apresentou o seu caso com precisão clínica, acumulando camadas e camadas de provas que não deixavam margem para dúvidas, nem espaço para interpretações alternativas. Não era um caso complicado que exigisse acrobacias jurídicas ou argumentos criativos. Era simplesmente a verdade documentada, e a verdade era condenatória. A Dr. Reeves testemunhou primeiro, explicando ao júri exatamente o que acontece ao corpo humano durante a hipotermia. Ela explicou como a temperatura central de Ivy, de 33,6 degrees, representava uma emergência médica, como mais 15 minutos poderiam causar danos aos órgãos, como as crianças são particularmente vulneráveis devido à sua massa corporal menor e capacidade limitada de gerar calor. Ela mostrou ao júri fotografias de Ivy na sala de emergência. Os cobertores aquecedores, as 4 linhas, os monitores a monitorizar um pequeno corpo, a lutar para sobreviver à exposição a que nunca deveria ter sido sujeito.
Seguiram-se os especialistas médicos, explicando a progressão do desconforto para o perigo e para uma crise com risco de vida. Eles testemunharam que 47 minutos nessas condições, sem roupa adequada, seriam perigosos para um adulto e potencialmente fatais para uma criança. Eles destruíram qualquer sugestão de que isso tinha sido inofensivo, que Ivy tinha apenas ficado desconfortável, que não existia perigo real. A ciência era clara e implacável. Depois vieram os alunos. 16 crianças, algumas com apenas 8 anos, subiram ao banco das testemunhas e descreveram o que tinham visto. O seu testemunho era comovente na sua simplicidade. Falaram da pergunta capciosa, das risadas, da raiva da Sra. Hartwell. Descreveram ter ouvido Ivy bater a porta, ter visto a professora ignorar essas batidas, ter assistido a uma aula sobre o ciclo da água sabendo que a sua colega estava lá fora na neve. Várias crianças choraram no banco das testemunhas, não por medo de testemunhar, mas pela culpa que ainda carregavam por não terem falado, por confiarem que os adultos sabiam o que era certo. Mas o testemunho que destruiu completamente a defesa da senhorita Hartwell veio de uma fonte inesperada. A sua própria filha, Emma Hartwell, de 9 anos, chamada pela acusação depois que surgiram informações durante a investigação que mudaram toda a narrativa. Emma testemunhou com a sua avó presente para apoiá-la sobre como era a vida em casa. Ela descreveu a obsessão da mãe com o seu desempenho acadêmico, as comparações constantes com outros alunos, as reclamações amargas sobre crianças como Ivy, que faziam o aprendizado parecer fácil enquanto Emma se esforçava. Emma contou ao tribunal sobre as conversas à mesa de jantar, onde a mãe reclamava dos alunos exibicionistas que respondiam às perguntas para fazer os professores parecerem estúpidos, sobre o ressentimento crescente em relação a Ivy, cujo nome Emma tinha ouvido repetidamente nas semanas que antecederam aquele dia. Sobre a sua mãe ter dito na noite anterior que iria substituir a professora da Ivy na aula do dia seguinte e que talvez fosse hora de alguém ensinar humildade àquela menina. O tribunal ficou em silêncio atordoado enquanto essa criança de 9 anos descrevia um padrão de ciúme e raiva que vinha se acumulando há semanas e que tinha como alvo uma criança de 8 anos pelo crime de ser inteligente. A Sra. Hartwell, sentada à mesa da defesa, não olhou para a filha durante o depoimento, não conseguiu, porque as palavras de Emma provavam premeditação, provavam que não se tratava de um lapso momentâneo de julgamento, mas de um ato calculado de crueldade nascido de meses de ressentimento. A defesa não tinha nada. Tentaram argumentar que a senhorita Hartwell tinha simplesmente usado mau julgamento, que ela não tinha a intenção de causar danos, que a severidade do tempo tinha sido inesperada, mas as provas destruíram todos os argumentos. Os boletins meteorológicos mostravam que a nevasca tinha sido prevista. O testemunho médico provou que o perigo era imediato e óbvio. Testemunhas estudantis estabeleceram que a senhorita Hartwell tinha trancado a porta deliberadamente, ignorado as batidas de Ivy e continuado a dar aula como se nada estivesse errado. O júri deliberou por 90 minutos. Quando voltaram, as 4 mulheres levantaram-se e proferiram veredictos de culpada em todas as 3 acusações. Colocação de criança em perigo em primeiro grau, negligência intencional de menor, abuso de autoridade. O rosto da senhorita Hartwell permaneceu impassível, mas as suas mãos tremiam enquanto os veredictos eram lidos. A juíza agradecia ao júri e marcava a sentença para a semana seguinte. A sentença foi rápida e severa. A juíza, uma mulher que passou 20 anos no tribunal e viu inúmeros casos envolvendo danos a crianças, não mediu palavras. Ela falou sobre a confiança sagrada dada aos educadores, sobre a vulnerabilidade das crianças colocadas aos seus cuidados, sobre a traição inconcebível que a senhorita Hartwell havia cometido. A sentença foi de 4 anos de prisão estadual, seguidos de 5 anos de liberdade condicional, com condições que incluíam nunca mais trabalhar com crianças, terapia obrigatória para controle da raiva e aconselhamento psicológico, além de um registro criminal permanente que a acompanharia pelo resto da vida. As credenciais de professora da senhorita Hartwell foram revogadas imediatamente. Sua carreira, a profissão em que trabalhara por anos, estava acabada. Não suspensa, não sob revisão, permanentemente destruída. E quando ela foi levada do tribunal para começar a cumprir a sua pena, todos os presentes compreenderam que a justiça tinha sido feita. Não perfeitamente. Nada poderia desfazer o que Ivy tinha sofrido,
mas completamente. Mas o processo judicial estava apenas a começar, porque as consequências criminais abordavam as ações da senhorita Hartwell. O processo civil era sobre o sistema que a tinha possibilitado. A condenação criminal foi a faísca que acendeu um incêndio florestal em todo o distrito escolar. Assim que a senhorita Hartwell foi condenada, assim que o sistema de justiça criminal estabeleceu, além de qualquer dúvida razoável, que havia ocorrido perigo à criança, o processo civil deixou de ser uma questão de se o distrito perderia, mas de quão catastrófica seria a derrota. A equipa jurídica de Catherine Morrison começou a trabalhar com precisão cirúrgica, revelando camadas de negligência administrativa que estavam escondidas à vista de todos há anos. A investigação revelou que o processo de contratação da senhorita Hartwell tinha sido, na melhor das hipóteses, superficial e, na pior, criminalmente negligente, com verificações mínimas de antecedentes e referências não verificadas. Os seus problemas disciplinares anteriores em outras escolas, reclamações sobre comentários inadequados a alunos e preocupações com o seu temperamento nunca tinham sido investigados porque o distrito estava desesperado por professores substitutos e não podia se dar ao luxo de ser exigente. O processo de seleção de substitutos foi exposto como uma fachada burocrática, uma série de caixas de seleção que os administradores preenchiam rapidamente para preencher as vagas. Não havia avaliação psicológica, nem avaliação de aptidão para trabalhar com crianças, além de uma pesquisa básica de antecedentes criminais. A senhorita Hartwell passou por essa barreira baixa e o distrito deu-lhe autoridade sobre salas de aula cheias de crianças vulneráveis sem nunca perguntar se ela deveria tê-la. Mas as falhas eram mais profundas. A investigação revelou que no dia em que Ivy foi trancada do lado de fora, vários protocolos de segurança foram ignorados ou nunca existiram. Não havia nenhum sistema para verificar os professores substitutos durante os seus turnos. Não havia exigência para que os administradores visitassem as salas de aula, nem protocolo para os alunos relatarem comportamentos preocupantes dos professores. O pátio onde Ivy congelou não aparecia em nenhum mapa de segurança, não era coberto por nenhuma câmara de segurança e existia num ponto cego que o distrito nunca se preocupou em resolver. O diretor Davis foi colocado em licença administrativa e, em seguida, discretamente forçado a demitir-se quando ficou claro que ele havia recebido uma reclamação sobre o tratamento da senhorita Hartwell aos alunos 2 semanas antes do incidente e não havia feito nada. Ele arquivou a reclamação numa gaveta, marcou-a para revisão posterior e esqueceu-se dela. Essa revisão posterior nunca aconteceu. A carreira de Davis não terminou com uma demissão dramática, mas com uma carta de demissão e o entendimento de que ele nunca mais trabalharia na área da educação. O vice-diretor seguiu o mesmo caminho, depois o diretor de RH que aprovou a contratação da senhorita Hartwell. Em seguida, o coordenador de gestão de riscos do distrito que aprovou os protocolos de segurança que existiam apenas no papel. Um por um, os administradores que construíram suas carreiras com base na suposição de que nada de catastrófico poderia acontecer, descobriram que a catástrofe realmente havia chegado, e sua negligência foi documentada em milhares de páginas de depoimentos e provas. As reuniões do conselho escolar se tornaram espetáculos de responsabilização. Os pais lotaram o auditório, exigindo respostas, exigindo mudanças, exigindo garantias de que o que aconteceu com Ivy nunca poderia acontecer com seus filhos. Os membros do conselho, percebendo a enormidade da responsabilidade que enfrentavam, começaram a jogar os administradores para baixo do autocarro em tentativas desesperadas de salvar seus próprios cargos. A unidade da proteção burocrática desmoronou sob o peso da indignação pública e da exposição legal. O acordo financeiro, quando finalmente aconteceu, fez história no estado. Catherine Morrison havia pedido 12 milhões em sua queixa original. A seguradora do distrito, analisando as provas, a opinião pública e a completa ausência de qualquer posição defensável, recomendou um acordo de 15 milhões de dólares. Apenas para encerrar o caso. O valor final negociado ao longo de semanas de mediação foi de 18,4 milhões de dólares. O maior acordo da história do estado para um caso envolvendo um único aluno. Mas o dinheiro, embora significativo, não era a vitória pela qual Catherine e Razor tinham lutado.
As verdadeiras mudanças vieram com as reformas políticas que se tornaram obrigatórias como parte do acordo. Todos os professores substitutos do distrito passariam por avaliação psicológica e verificação completa de antecedentes. Seriam instalados sistemas de monitoramento nas salas de aula, linhas diretas anônimas para denúncias dos alunos, treinamento obrigatório sobre segurança infantil e disciplina adequada, protocolos exigindo a presença de administradores durante a cobertura dos substitutos, câmeras de segurança cobrindo todas as portas externas e pátios. Essas políticas, inicialmente implementadas em um distrito para resolver um processo judicial, se espalharam. Outros distritos, aterrorizados com a possibilidade de enfrentar responsabilidades semelhantes, adotaram os mesmos padrões. Os legisladores estaduais, respondendo à pressão dos eleitores, apresentaram projetos de lei tornando muitas dessas medidas de segurança legalmente obrigatórias. Em um ano, o caso de Ivey reformulou a política educacional em todo o estado, criando proteções para centenas de milhares de alunos que nunca saberiam o nome dela, mas se beneficiariam da responsabilidade que o seu sofrimento exigiu. O distrito havia caído, não destruído totalmente, mas fundamentalmente transformado, forçado a se reconstruir com segurança e responsabilidade como princípios fundamentais, em vez de considerações secundárias. E durante todo esse processo, com demissões, acordos e mudanças nas políticas, com cobertura da imprensa, audiências legislativas e reestruturação administrativa, Razor permaneceu focado em uma coisa. Não era o dinheiro nem as reformas sistêmicas, embora ele compreendesse a importância delas, nem mesmo a satisfação de ver as pessoas responsáveis enfrentarem as consequências. Razor só se importava com uma coisa: sua filha. A nova escola era diferente desde o primeiro momento em que Ivy entrou por suas portas. A Riverside Elementary ficava do outro lado da cidade. Um prédio que ganhou sua reputação não por meio de notas em testes ou conquistas esportivas, mas por algo mais fundamental. Uma cultura que celebrava a curiosidade em vez de puni-la. Os professores aqui entendiam que os alunos brilhantes não estavam se exibindo quando levantavam as mãos, não estavam sendo desrespeitosos quando faziam perguntas que levavam as aulas adiante. A inteligência era estimulada, não rejeitada. A transferência de Ivy aconteceu discretamente, sem alarde, embora a sua história a precedesse. A diretora, a Sra. Callahan, garantiu pessoalmente a Razor durante a reunião de matrícula que Ivy estaria segura ali, seria valorizada ali e nunca mais enfrentaria punições por ser exatamente quem ela era. E a Sra. Callahan cumpriu essa promessa de várias maneiras. Desde a seleção cuidadosa do professor de Ivey até as conversas privadas com os colegas de turma sobre gentileza e inclusão antes do primeiro dia de Ivey. O seu novo professor, o Sr. Rodrigues, era um veterano com 15 anos de experiência que transformou a sua sala de aula num refúgio para alunos que pensavam de forma diferente, que aprendiam mais rápido, que precisavam de mais do que o currículo padrão podia oferecer. Ele cumprimentou Ivy na sua primeira manhã com cordialidade genuína e uma pergunta que imediatamente a deixou à vontade. Ouvi dizer que sabes muito sobre mecânica planetária. Estarias disposta a ajudar-me a planear a nossa próxima unidade de ciências? Os alunos da sua nova turma não cochichavam sobre ela, nem a tratavam como se fosse frágil ou danificada. Sabiam que ela tinha passado por algo difícil. As crianças sempre sabem mais do que os adultos pensam que elas sabem. Mas elas responderam com a compaixão descomplicada que as crianças são capazes de ter quando têm a oportunidade. Perguntaram se ela queria participar do grupo de leitura, convidaram-na para sentar-se com elas no almoço, acolheram-na nos jogos do recreio sem fazer alarde, e aos poucos, dia após dia, começou a se recuperar de uma forma que nenhuma sessão de terapia ou vitória judicial poderia alcançar. Ela começou a levantar a mão na aula novamente, sem hesitar. Começou a responder às perguntas sem questionar se o seu conhecimento seria visto como exibicionismo. Começou a ser a aluna brilhante, curiosa e entusiasmada que sempre fora antes de alguém tentar quebrar esse espírito. 2 meses após a sua transferência, o Sr. Rodrigues anunciou a Feira de Ciências anual. A expressão de Ivy revelou algo complicado, interesse misturado com um trauma antigo, e Razor percebeu isso imediatamente quando ela chegou a casa naquela tarde.
Conversaram sobre isso durante o jantar. Ivy admitiu que queria participar, mas estava com medo. Medo de se esforçar e ter o seu trabalho tirado dela. Medo de ser punida novamente por dar o seu melhor. Razor pegou o seu telemóvel e mostrou-lhe uma foto que guardava. O projeto científico original, o sistema solar com planetas pintados à mão e luzes LED, no qual ela havia trabalhado durante 3 semanas. O projeto que havia sido enterrado na neve e danificado pela água, sem possibilidade de conserto. Tu construíste algo incrível uma vez, ele disse a ela. E alguém tentou destruí-lo, mas não destruiu-te. Queres construir algo novo? Vamos construir juntos. E Ivy assim o fez. Ela concebeu um novo projeto, mais ambicioso do que o primeiro. Um modelo funcional que demonstrava como as forças das marés resultantes das interações gravitacionais podiam ser aproveitadas para produzir energia renovável. Razor ajudou-a quando ela precisou, mas principalmente observou, maravilhado como sempre com a forma como a mente dela funcionava, como ela conseguia pegar em conceitos complexos e torná-los tangíveis. Desta vez, ela trabalhou com confiança, sem o medo que a assombrava desde aquele dia na neve. A feira de ciências aconteceu numa sexta-feira à noite. O ginásio encheu-se de pais e alunos, exposições cobriam todas as superfícies disponíveis. Crianças estavam orgulhosamente ao lado dos seus trabalhos. E quando os juízes terminaram as suas rondas, quando as pontuações foram contabilizadas e os vencedores anunciados, o nome de Ivy foi chamado para o primeiro lugar. Ela caminhou até a frente do ginásio, aceitou a sua fita azul e o certificado e sorriu. Aquele sorriso genuíno e espontâneo que Razor não via desde antes de tudo acontecer. O Sr. Rodrigues apertou-lhe a mão, disse a ela e a todos os que ouviam que o seu projeto demonstrava não apenas compreensão científica, mas também resolução criativa de problemas que ia muito além do nível da sua série, que ela deveria se orgulhar, que a sua inteligência era um dom a ser celebrado. E Ivy, segurando aquela fita azul, cercada por aplausos, finalmente acreditou nisso novamente. Ela saiu daquele ginásio confiante, segura, radiante. A menina que fora punida por ser inteligente ganhou o primeiro lugar por ser brilhante. A criança que tinha sido trancada lá fora no frio estava agora no calor e no reconhecimento. Os seus talentos foram finalmente valorizados da forma como sempre deveriam ter sido. Isto era redenção, isto era esperança. Isto era Ivy a recuperar-se do trauma que tinha tentado defini-la. Mas a proteção real e duradoura, exigia algo mais do que uma escola acolhedora e sucesso acadêmico. Exigia uma mensagem enviada de forma tão clara que ninguém jamais a confundiria. O que a maioria das pessoas não sabia, o que a cobertura noticiosa nunca mencionou, era que Razor não tinha estado sozinho durante tudo isto. Desde o momento em que carregou Ivy através das portas da escola, desde o primeiro telefonema que fez depois de ela ter sido internada no hospital, a Irmandade tinha se mobilizado. 300 Hells Angels, irmãos de capítulos em 3 estados, estavam a observar tudo a acontecer com o tipo de fúria protetora que surge quando um dos seus é injustiçado. Eles estavam lá durante a prisão, com motocicletas alinhadas nas ruas ao redor da escola, motores ligados, motociclistas vestidos de couro de braços cruzados, enquanto a senhorita Hartwell era levada algemada. Ninguém disse uma palavra. Nenhuma ameaça foi feita. Eles apenas ficaram ali, uma parede silenciosa de presença que comunicava mais do que qualquer palavra poderia. Eles estiveram presentes durante o julgamento, enchendo a galeria do tribunal, exibindo orgulhosamente as suas cores, garantindo que o juiz, o júri e todos os presentes compreendessem que este caso era importante, que esta criança estava protegida, que a justiça não era opcional. E estavam lá agora, no dia em que Ivy ganhou o primeiro lugar na feira de ciências, reunidos no estacionamento da escola, enquanto se espalhava a notícia pela Irmandade de que a filha de Razor tinha recuperado o seu brilhantismo, tinha ficado diante dos juízes e pais e ganhado reconhecimento por ser exatamente quem ela era destinada a ser. 300 motocicletas, Harleys e Choppers, e modelos personalizados entraram no estacionamento da Riverside Elementary quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Ivy ouviu-as primeiro.
aquele rugido característico que é inconfundível depois que você o ouve. Ela olhou para o pai com os olhos arregalados, e Razor sorriu, pegou-a nos ombros e levou-a para fora. A visão que os recebeu foi impressionante. Fileiras de motocicletas, irmãos ao lado de suas motos. Todos eles estavam lá por uma menina de 8 anos que havia sobrevivido a algo que nenhuma criança deveria enfrentar. Os motores rugiram em uníssono, uma declaração estrondosa que ecoou nos prédios e se espalhou pela vizinhança. Não era uma ameaça, mas uma promessa. Esta criança está protegida. Esta criança é valorizada. Esta criança nunca mais enfrentará a crueldade sozinha. Os pais que estavam a sair da feira de ciências pararam para observar. Os alunos se comprimiram contra as janelas, e Ivy sentou-se nos ombros do pai, acenando para um exército de protetores que a reivindicaram como sua. Um dos irmãos, um homem chamado Bear, que tinha vindo de 2 estados de distância, aproximou-se de Razor e entregou a Ivy um emblema personalizado, desenhado especificamente para ela. Nele estava escrito, protegida por 300, com uma pequena asa de anjo bordada ao lado das palavras. Ivy segurou-o como um tesouro, compreendendo, como as crianças compreendem, que isso significava algo importante, algo permanente. A mensagem era clara. Toque nesta criança, prejudique qualquer criança sob a proteção desta irmandade e haverá consequências. Não violência. Eles não precisavam de violência quando a justiça já havia sido feita. Mas presença, testemunhas, a certeza de que as injustiças seriam vistas, documentadas e perseguidas com determinação implacável até que a responsabilidade fosse alcançada. A senhora Hartwell havia aprendido essa lição na prisão. O distrito escolar havia aprendido através da reforma política e da devastação financeira. E qualquer um que estivesse a assistir a esse momento, vendo 300 motocicletas acercar uma menina pequena, compreendia isso agora. Razor havia carregado Ivy através de uma nevasca para salvar a sua vida. A Irmandade carregou a sua memória em todas as batalhas legais para salvar o seu futuro. E ali, ao pôr do sol, rodeada pelo rugido dos motores e pela solidariedade dos irmãos que se tornaram seus guardiões, Ivy estava segura, verdadeiramente segura. Não porque as pessoas que a tinham ouvido tivessem desaparecido, embora tivessem, mas porque estava rodeada por protetores que provaram que moveriam céus e terras para a manter a salvo. Os motores aceleraram uma última vez, um coro estrondoso que parecia um batimento cardíaco. E então eles partiram. 300 motocicletas partindo em formação, deixando para trás a promessa que haviam feito. Ninguém jamais a machucaria novamente. A história de Ivy terminou com justiça porque um pai se recusou a ficar em silêncio, documentou todas as falhas, buscou todas as vias de responsabilização e construiu um caso tão abrangente que o sistema não teve escolha a não ser responder. Mas